Tá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero saber quem está chegando aqui para a nossa live, que hoje vai ter muitas novidades aí para você que quer saber mais sobre como migrar para Perth, porque a gente tem várias notícias boas aí. E aí, ontem, quando eu fiquei sabendo, eu já falei assim: não, Cláudia, a gente precisa fazer uma live, porque é muita coisa boa. Vocês sabem que eu amo essa cidade de paixão, né? Sou suspeita para falar de Perth. Eu amo Adelaide também, mas hoje estou morando em Adelaide, mas eu amo Perth também. Então, eu trouxe aqui na especialista, um agente de imigração, para poder explicar um pouco para vocês, porque às vezes as mensagens ficam tão técnicas na internet, no site da imigração, e nada melhor do que o Cláudio para vir aqui esclarecer, né, Cláudio? É isso aí, bem-vindo a todos, obrigado pela oportunidade. Muita notícia boa mesmo, né? Acho que a gente ficou 2 anos e meio esperando por uma notícia boa de Perth e finalmente veio, né? Então agora acho que é o momento de a gente começar a se preparar aí para quando vier todos os anúncios, tudo que eles estão aí anunciando que vai vir, para a gente ter Perth mais uma vez como uma boa opção para quem pretende migrar. Muito bom. Enquanto o pessoal está chegando na live, Cláudio, eu queria que você contasse um pouco o motivo, assim, por que a gente está tão feliz, né? Porque tem um histórico por, né? Assim, nos últimos 5, 10 anos. Você pode explicar um pouco para o pessoal o que aconteceu em Perth nesse meio tempo? Sim, Perth era, durante anos e anos e anos, foi uma área regional, né? E muita gente acabou vindo para cá de outros estados, da East Coast e tudo, para aproveitar o status de regional que Perth tinha, né? Isso aí atraiu bastante estudantes, estava sendo muito bom para o estado, estava crescendo de uma forma extraordinária. E chegou 2017, né? Tinha estava em época de eleição, e o governo estava prometendo que se a oposição entrasse, né, eles iriam tirar a Perth da regional, porque eles tinham aquela política de proteger o mercado local, né, e realmente a oposição ganhou, e não demoraram nem um dia para botar em prática o plano deles, né. No dia seguinte da eleição, eles já retiraram Perth da área regional, dizimaram a lista de ocupações do Estado, né? A lista de ocupação do Estado tinha perto de 200 ocupações, eles transformaram a lista em 18 ocupações, ou seja, basicamente estavam falando para o restante da Austrália e para o mundo, a gente não quer imigrantes, tá? Então a gente quer essas 18 ocupações aqui, que se você olhar a lista daquela época, basicamente estava restrita a médicos e enfermeiros, né? Então, eles deixaram essa lista extremamente curta, a lista mais curta da época, sem dúvida nenhuma, e aí o Estado começou assim, os estudantes todos começaram a fugir de Perth. Todo mundo foi para Adelaide, Tasmânia, Northern Territory, Canberra, porque Perth estava terrível, né? Não tinha caminho para estudantes aqui, né? Aí chegou, provavelmente, se não me engano, foi em julho de 2018, as universidades, vendo que a vaca estava indo para o brejo, né, as universidades de WA. Isso tem a economia também, né, Cláudio? Muito. Prejudicando todo o estado. E as universidades, elas têm muito poder, né? Elas são estaduais, e eles têm muita influência com relação ao governo. Eles chegaram para o governo e falaram: olha, se continuar da forma que está, a gente vai ter que fechar as portas, porque a gente não recebe mais estudantes estrangeiros, a economia de estudantes estrangeiros da Austrália inteira é muito forte, e eles fizeram um lobby muito grande com o governo criou uma graduate list, ou seja, além daquelas 18 ocupações, médicos e enfermeiras, basicamente, se você estudasse um curso universitário na Austrália, bacharel, mestrado ou PhD, você iria ter uma possibilidade de ser convidado pelo Estado também, né? E aí, assim, deu um respiro, uma melhora, né? Mas agora acho que vai vir a mudança de verdade. Na verdade, nada mais é do que o governo corrigindo um grande erro que eles tomaram há 2 anos e meio atrás,
né? Então, agora acho que voltou a ser atrativo, principalmente para quem vai vir estudar. Bacana. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro, antes de tudo, antes de entender essas mudanças e falar das grandes novidades aí, queria que você contasse, porque aqui nessa live a gente tem de tudo, né? Nossos seguidores, tem gente que já entende bastante de imigração, tem gente que não sabe direito o que está acontecendo. Então, assim, vamos começar do começo, só para a gente garantir que todo mundo vai estar na mesma página. Conta para a gente, Cláudia, um pouquinho como que funciona o visto estadual, né? Que teve essas alterações, foi 190 e 491. Você pode explicar um pouco melhor essa questão do State Nomination? Como é que funciona isso? Tá, legal. Olha só, o programa de Skill Visa, né? É aquele programa do Points Test, né? Que você precisa somar um número X de pontos e ser convidado, né? Existem 3 vistos que a gente pode utilizar essa estratégia. O 189 que é o regional, né? Então, basicamente assim, 189, nacional. 190, estadual. 491, regional. Todo estado tem, né? Agora, cada estado tem um critério diferente para emitir esse convite. Nenhum estado dá o convite de graça. Eles sempre pedem alguns pré-requisitos. Primeiro, eles montam uma lista, né? Eles chegam para a imigração e falam, ó, imigração, nosso estado aqui quer esses profissionais aqui. Então, a imigração aprova isso e eles criam critérios. Como que a gente vai filtrar quem que a gente vai convidar ou não, né? Então, cada estado cria uma série de critérios para convidar no 190 e 491, que são os vistos que dependem do estado, né? 190, se você é convidado no 190, você já vem com o visto permanente, só que você tem um compromisso de morar por 2 anos naquele estado que te convidou, né? O visto 491, que está entrando agora no dia 16 de novembro, ele é um visto regional. Todo estado tem também, porque todo estado tem uma área regional. New South Wales tem Sydney, que não é regional, o restante do estado é regional. Queensland tem Brisbane e Gold Coast, que não são regional, o restante do estado inteiro é regional. Então, todo estado pode oferecer convites no 491. Porém, geralmente vai envolver você morar na área regional, vai ser um visto de 5 anos, que depois que você morar e trabalhar por 3 anos na área regional, aí sim você vai poder aplicar para residência permanente, né? Então, assim, o que mudou basicamente foram as regras da avaliação do estado de WA para emitir esses convites. Legal. Então, essas são as regras basicamente atuais, né? Que tem, né? Nesses vistos. E agora conta pra gente, então, o que vai mudar e por que Perth, que antes não estava sendo tão atrativo assim, agora voltou, né? A partir de dezembro, né? Que vão acontecer essas mudanças, sim, mas vai voltar a ser uma cidade atrativa, além de linda. Olha só, então, as regras de WA, eu não vou entrar muito no mérito dos outros estados, o foco hoje é a gente mostrar o que funciona em WA e o que vai funcionar a partir de dezembro, né? Hoje, se tem uma daquelas 18 ocupações naquela pequena lista da imigração de WA, né, Migration WA, você consegue fazer apenas com uma oferta de emprego, né? Você pega uma oferta de emprego, atira lá a nota mínima do IELTS, do teste de inglês em geral, e aí você pode tentar ser convidado pelo Estado, né? Existe uma lista um pouco mais longa, que é a Graduate Occupation List, que ali envolve, se não me engano, 117 ocupações, eu preciso conferir exatamente o número, mas são ocupações de quem estuda bacharel, mestrado ou PhD na Austrália. Se você estudou um bacharel, um mestrado e um PhD na Austrália, pelo menos 2 anos de estudos em nenhuma universidade, e você se formou, se você já tinha do Brasil aquela ocupação que estava na lista do Graduate, aí você também vai poder ser convidado pelo Estado com alguns outros critérios, que é você apresentar uma oferta de emprego, você ter o Proficient English, né, que é nível 7 no IELTS, 65 no PTE. E agora a grande novidade é que também eles vão considerar os 2 anos de estudos, eles vão também considerar quem fez
um curso vocacional, né? Um curso VET, né? Então, assim, você não precisa mais... Antes, o pessoal chegava aqui na consulta, eu falava assim, você tem dinheiro ou condições para fazer um mestrado em WA? Se a pessoa falava não, eu falo, então pega a sua mala, compra uma passagem, vai para Adelaide, vai para Tasmânia, vai para Northern Territory, porque WA não vai querer você. A partir de dezembro, o WA quer quem estudar VET courses aqui também. Então, a gente ainda não tem muita definição da lista, tá? Então, a gente não sabe quais ocupações vão estar, e eu até peço para o pessoal ter um pouquinho de paciência para a gente esperar o anúncio antes de tomar qualquer... Não vai pegar o avião de volta de Adelaide para Perth enquanto a gente não souber se aqui realmente se vai ter a ocupação que ele busca, né? Então, é importante... Outra coisa bem legal que está mudando agora é a Work Experience Requirement, né? Antes, quem se formava num bacharel aqui em Perth, tinha que mostrar 1 ano de experiência na Austrália, mais uma oferta de emprego de 1 ano, né? Ou seja, a pessoa já tinha que estar trabalhando há 1 ano em Perth, mais 1 ano de contrato futuro, né? Para poder fazer a aplicação. Agora vai cair pela metade. Agora, na verdade, vai cair praticamente 1/4, porque agora você precisa demonstrar 6 meses ou de experiência que você já teve na sua área, ou um contrato de trabalho para você ter, para você trabalhar depois, para você aplicar com essa oferta de trabalho de 6 meses posterior à aplicação. Uou, que legal. Então, resumindo a história, né, para quem, acho que um dos grandes benefícios, tem vários, né, nessa história, mas assim, é o pessoal que hoje não tem grana, né, para pagar uma universidade, que a gente sabe que é um investimento alto, né, e agora um VET é muito mais em conta, e tem uma variedade muito grande também de cursos em Perth, tem várias escolas aí, em vários ramos, né, Cláudia, então, eu acho que essa é a grande vantagem aí para o pessoal, né. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Muitas vezes, quando a gente faz um planejamento de imigração e a gente acaba sugerindo da pessoa ir estudar na Tasmânia ou em Darwin, muitas vezes a gente esbarra numa grande dificuldade que essas cidades têm, que é a disponibilidade de curso. Vários cursos que as pessoas precisam se preparar para migrar naquele estado, eles têm a demanda, mas ele não tem um curso, né? Então, se você, por exemplo, você adora animais e quer ser uma vet nurse, né, uma veterinary nurse em Adelaide, a gente não acha curso, né? Então, basicamente, você tem que pensar em estudar em outro estado, depois pegar um curso qualquer para você poder ir para Adelaide e estudar esse curso. Então, assim, é um caminho muito difícil que Perth vai poder oferecer, porque tem uma grande quantidade e variedade de cursos e também vai, muito possivelmente, oferecer caminho para a grande maioria dos VET courses. Eu me lembro que quando eu fui para a Tasmânia, né, eu morei um período lá, e eu queria fazer um curso na minha área e não tinha, basicamente, não tinha nem vaga. A variedade de cursos, né? Eu era muito limitado. Às vezes você acha, mas daí tem um intake por ano, né? Ou seja, se você chegou em abril, muitas vezes você tem que esperar até fevereiro do ano seguinte para poder pegar um intake de um curso que você deseja, né? Mas é bem mais restrito esses estados. E Perth tem uma variedade privilegiada aí de variedade, né? Então, vamos para um caso prático, né? Que acho que a maioria quer perguntar e quer saber, e no final a gente vai deixar um espaço aí também para vocês fazerem perguntas, a gente vai responder algumas. Mas, digamos assim, qual é hoje a vantagem de mudar para Perth se eu já estou em uma outra cidade ou num outro estado aqui da Austrália? Olha, depende do estado que você está e o planejamento que você já fez. Então, se você acabou de chegar em Gold Coast, em Brisbane, Sydney, muitas vezes você tem que pensar assim, em considerar Perth, porque Perth, a partir de dezembro, eu acredito que vai ser um programa de imigração melhor do que esses estados, né? Toda a East Coast, ela sempre é um pouquinho mais complicada. Tem vários caminhos, mas geralmente não é um caminho que a gente... Não é um graduate, não é uma coisa que você vai estudar depois migrar. Geralmente, quando você vai
tentar migrar para Sydney, Melbourne, ou Gold Coast e Brisbane, geralmente você já tem que tentar trazer alguma coisa do seu país de origem ou de outro estado que seja, né? Então, eu penso assim, se você já tem um planejamento naquele estado, né? Então, vim para Sydney porque eu sou um profissional de TI e aqui o campo de trabalho é melhor para profissionais de TI. Legal, segue nesse plano. Eu não vejo por que as pessoas agora têm que mudar o planejamento que já foi traçado por causa dessa novidade de Perth, porque é uma coisa sazonal, né? Muitas vezes as pessoas ficam pulando de estado em estado, né, buscando a melhor opção e nunca focam em nada. Você tem que, se você já traçou um planejamento que você sabe que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja, você deve conseguir, não faz sentido você mudar toda a sua estratégia para vir para Perth, porque da mesma forma que até anteontem eu não sabia que, ninguém sabia, aliás, que ia ter essa mudança, amanhã pode vir uma mudança que a gente também não sabe e dessa vez ser ruim, né? E aí, de novo, a pessoa vai ter que ficar pulando de estado em estado sem ter nenhum foco. O negócio é fazer um planejamento e ficar com ele até, assim, as coisas, até você ver que não vai rolar mesmo ali, aí você pensa em mudar. Mas assim, vai ser legal para quem não tenha nenhum planejamento, pode considerar Perth, né? Quem está vindo do Brasil agora, eu acho que Perth vai voltar a ser uma opção bacana, né? Que hoje não estava sendo muito atrativo. E para quem está aqui, é melhor ainda, porque quem está aqui vai poder ficar, né? Quem está aqui, você sabe bem, ama esse lugar, né? Perth é muito bom de se morar, a qualidade de vida é excelente, o clima é ótimo, tem muito emprego, tem muita coisa legal. Só que daí muitas das vezes as pessoas vêm aqui, eu tenho que dar uma notícia que fala ali, infelizmente, Perth não é para você. Hoje pode ser para todo mundo. Sim, com certeza, com certeza. E aí, acho que é bacana a gente também comentar para quem ainda está no Brasil, né? Porque é muito importante, Cláudio, saber escolher a cidade correta, né? Assim, porque eu vejo às vezes seguidores que chegam aqui e aí não sabe exatamente que imigração. Eu, sinceramente, não sabia quando eu quase 4 anos atrás, né? Não tinha a mínima ideia de tudo isso. Tudo. Por isso que a gente faz tanta questão de trazer essas informações fresquinhas para eles que eles consigam tomar a melhor decisão, né? Mas também uma pergunta que surgiu agora, a gente está conversando aqui também na minha cabeça, esses casos, eles vão servir, por exemplo, para quem já tem, digamos assim, retroativo, por exemplo, eu estou já finalizando um curso, eu já finalizei o meu curso de VET, como é que funcionam essas coisas retroativas? Ou só para quem está estudando ou vai começar a estudar a partir do ano que vem? Como é que é isso? Então, ainda não houve um grande anúncio, né? Foi só um media release que eles colocaram no ar e avisando que haverá essa mudança, eles não deram muitos detalhes. O que eu posso adiantar é, quando eles criaram o Graduate List original, que envolvia só Higher Education, né? Só bacharel, mestrado ou PhD, essa mudança foi retroativa, ou seja, mesmo que lá eles não restringiram para gente que já tinha se formado aqui há anos atrás, eles não restringiram dessas pessoas aplicarem também. Então, assim, quando eles criaram a Graduate List do Higher Education, eles deixaram pessoas que já tinham se formado, muitas vezes até eles deixaram aplicar também, né? Não houve nenhuma restrição nesse sentido. Eu tenho a esperança e a confiança que eles não vão restringir quem estudou aqui antes, né? Mas a gente só vai saber mesmo quando eles colocarem no ar toda a regra, né, de como vai funcionar. Mas se manter a mesma linha de pensamento, linha de conduta que eles tiveram na lista anterior, dessa vez eu imagino que não deve ter nenhuma restrição para quem já se formou aqui no passado. E agora também com relação aos providers, né, que são as escolas, as universidades, os cursos de VET e tudo mais, você acha que tem, já comentaram alguma coisa nesse sentido de quais escolas vão entrar, ou quais são os requisitos que as escolas precisam cumprir para entrar dentro dessa nova regra, ou ainda não tem essa informação?
Ainda não tem essa informação. A única coisa, a coisa que eles divulgaram é que você vai ter que completar um curso VET aqui em WA, né? De nível Certificate 3, né? Certificado 3 para cima. Ou seja, praticamente todo mundo vai estar incluso. Seja se você fez certificado 3, 4, diploma, advanced diploma, faculdade, qualquer coisa, né? Quando eles criaram a lista da Higher Education, eles deixaram exclusivamente para as universidades, né? Ou seja, tem até algumas faculdades aqui que não são universidades, são faculdades que têm mestrados. Esse tipo de instituição não era autorizado a participar do programa. Né? Agora, eu não sei como eles vão filtrar, se eles vão filtrar. O meu sentimento é que eles não vão mais filtrar ninguém, vão incluir todo mundo que é Cricos Authorized, né? Todo mundo que tem o registro de todas as escolas que tem o registro Cricos e por isso podem receber estudantes estrangeiros, eles vão incluir também no programa. Não vou poder garantir, mas eu imagino que seja isso. Boa. Muito bom. E a pergunta que não quer calar, porque ontem, quando eu falei no Instagram que a gente ia ter essa live aqui, o pessoal já estava perguntando. Eu falei, gente, vamos esperar a live para a gente confirmar com o especialista, mas o pessoal está perguntando com relação à área regional, porque em WA tem algumas cidades que são consideradas como regional, outras não, né? Então, hoje, assim, por exemplo, Kalgoorlie, a gente já fez vídeo falando sobre Kalgoorlie, tem Mandurah, tem um monte de cidades que são regionais, né? Mas qual hoje é a verdadeira vantagem de estudar em Perth, baseado nessas regras que você comentou agora que vai mudar, ou ir para uma área regional dentro de WA? Olha, o estado de WA tem Perth e tem outras cidades que são menores, né? São bem mais, assim, as opções de curso, por exemplo, que você vai ter em Perth comparado com as áreas regionais de WA, não tem comparação, né? Se você quiser escolher a regional pela opção que ela te dá, né? Ou seja, você vai ter que escolher, bom, o que tem na área regional? Então, vou fazer isso. Mas você vai ficar muito mais restringido em termos de opções de curso, né? Eu acho que WA é um estado inteiramente regional, com exceção de Perth, né? Que para quem vem de Sydney, muitas vezes até sente aqui meio o ar de regional, mas não. Perth é uma cidade grande, o restante de WA inteiro é regional. Agora, é bem regional mesmo, assim, não tem cidade muito grande. Então, as opções de curso são menores. Lógico que quando você vai estudar numa área regional, você tem 5 pontos extras. Se você completar 2 anos de estudos no Points Test, você pode aplicar o 491, que dá 15 pontos, ao invés de 5 do 190, que seria o caso de Perth, né? E, além disso, se você faz um mestrado numa área regional de 2 anos, agora, a partir também de novembro, você vai ter direito ao 3º ano de Post-Study Work Visa, né? Existe uma notícia ventilando que Perth pediu para ser incluso em alguns benefícios, né? Eles só querem a parte boa, né? Eles querem os 5 pontos, eles querem poder aplicar o 3º ano de Graduate Visa, assim como o Gold Coast pediu também, né? Saiu a notícia essa semana, né? Mas não tem nenhuma definição e não sei nem a procedência disso, se é realmente verdade. Eu não gostaria de contar com essa possibilidade. É legal o pessoal pensar que vai vir para Perth e vai ter já uma oportunidade bacana se estudar um VET Course. Já é uma grande vantagem, né? Eu acho que se você vem aqui e faz um VET Course de 2 anos e atinge a pontuação através de inglês e de experiência, eu acho que não vai ter necessidade desses outros benefícios da área regional que Perth não está oferecendo no momento, né? Eu acho que dá para conseguir o Points Test, eu acho que dá para conseguir o 90, que é melhor que o 491, sem esses outros benefícios da área regional. Mas, lógico, se você estiver disposto a ir para uma área regional e estudar o curso que tiver disponível lá, que não são muitos, é mais vantajoso, com certeza. Então, vamos lá. Digamos que eu estudei 1 ano, curso de inglês, e aí depois eu fiz um curso de VET de 2 anos. Eu me encaixo nessa regra ou não?
Sim, né? Lógico que a gente vai precisar um pouquinho mais de detalhes ainda quando forem divulgados pelo governo, de saber se o curso vai ter que ser relacionado, se vai exigir alguma experiência na Austrália, né? Que tipo de curso vai ser aceito, provider, etc., né? Mas, basicamente, pelo que foi divulgado até agora, esse cenário se encaixaria. E uma coisa que a gente achou aqui sensacional, que é uma coisa que Perth está na frente de outros estados, é que, por exemplo, em Northern Territory ou na Tasmânia, para você poder aplicar para o 190, você tem que estudar 2 anos de cursos vocacionais. Né? Qualquer período de inglês que você fez lá não está contando para os 2 anos que você tem que estudar lá. Pelo que Perth está sinalizando agora, o período estudado de inglês vai contar para o requerimento de 2 anos. Ou seja, se você conseguir estudar 1 ano de inglês e 1 ano de um certificado 3 ou um diploma, já vai cumprir com os 2 anos de requerimento, tá? A gente só não pode esquecer que o visto de skill em si tem outras regras que são ditadas pela imigração que o Estado não pode influenciar. Ou seja, toda a lista da IWA vai ser baseada na lista principal da imigração, que eles não podem colocar ocupações que não estejam naquela lista principal, seja aquela medium long, short ou regional, né? As ocupações só vão poder ser algumas daquelas. Então, não sei se vão ser todas, não vão ter restrição, mas vão ser algumas daquelas. Outra coisa importante, toda ocupação, toda pessoa que vai aplicar para um Skill Visa, ela tem que ter uns Skills Assessment, né? Ou seja, naquela questão de lá, mas não precisa de Work Experience, tal, pode ser só uma Job Offer. Espera lá, vamos ver se a ocupação que você escolheu não precisa de uma Work Experience para você poder validar através do Skills Assessment. Isso é importante, né? E também tem a pontuação. Quem dita a pontuação é a imigração, né? Então, o visto 190 com a 91 ainda são parte do programa de Skill Visa do Department of Home Affairs, e a gente tem que só saber que essas novas regras são as regras de como o estado de IWA vai filtrar os convites. Mas ainda assim a gente tem que fazer uma pesquisa baseada na sua ocupação para ver se você vai precisar de experiência, como você vai conseguir essa experiência, como você vai atingir a pontuação, etc. É por isso que a gente bate muito nessa tecla nos nossos vídeos, que é importante a gente entender, né, sobre imigração, vocês estão assistindo e entender um pouco das regras básicas, mas nunca tomar decisão em cima de um vídeo, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, do seu amigo vai ser diferente do seu, então é por isso que tem um profissional, né, para ajudar com isso, por exemplo, o Cláudio, para poder fazer a análise do seu caso. Mas estou torcendo aqui para que volte a ser regional, né? Quem sabe tomar um dia, volte a ser regional. E também essa notícia aí de o inglês, de alguma forma, contar em toda essa história é muito bom, porque antes você estudava inglês, às vezes, por anos, e o governo não reconhecia isso, né? Dentro da sua trajetória na Austrália. Sim. Isso é muito pioneira, muito legal, e muito bacana saber que Perth está pensando à frente nesse sentido, né? Sim, é o único estado que, na parte do Graduate Pathway, né, para a migração estadual, é o único estado que contabiliza período de estudos de inglês na exigência deles, né? Então, acho que isso daí foi uma grande cartada de WA, né? Tá certo que eles mesmos fizeram a cagada, né? E agora eles estão tentando consertar, mas foi positivo, pelo menos foi bem legal. E o mais legal é que eles querem assim, restringir só para quem vem estudar, né? Então, se você é um profissional já qualificado, experiente, e você chega aqui, já tem 95 pontos, 100 pontos, começa a trabalhar na sua área, nada disso vai servir. Eles querem que você estude, né? Então, eles estão incentivando as pessoas a virem para cá, se qualificarem no estado e aí poder contribuir melhor para o estado.
Bacana. Então, antes de ir para as perguntas, queria dizer que o Cláudio, semana que vem, estará aqui em Adelaide, né, Cláudio? Sim, mas aí eu vou falar de Adelaide, né? A gente vai focar de Adelaide, que também provavelmente é um dos melhores programas de imigração, né? Por isso que quem foi de Perth para Adelaide não precisa voltar, porque o caminho de Adelaide é muito bacana também. Quem estava considerando Adelaide não precisa refazer totalmente o planejamento, apenas dar uma comparada para ver qual programa vai ser mais interessante no seu caso. Mas estarei aí, então, com certeza, participando do Open Day, da Information. Open Day, né? Isso. No dia 23, eu estou aí fazendo consultas pessoalmente, né? No dia 24, também pela manhã, também vou fazer consultas pessoalmente. E depois a gente participa do Open Day. E aí, depois que você for embora daqui, eu vou para ir para Perth. E eu vou estar aí no Open Day da Information Planet, e a Seven também vai estar aí, vai ser super legal. Vai ser no dia 31, então vai ser uma das maiores feiras que tem em Perth, né? Vai ser demais. Vai. Você vai vir matar a saudade, né? Vou, com certeza. Agora vamos para as perguntas. Tem algumas perguntas que não vai dar para responder todas, mas eu acho que pelo menos algumas a gente consegue filtrar aqui. Então, a Ana Luísa perguntou aqui, então podemos aplicar antes de terminar o Master, contando com o período de estudo de inglês? Pelo que deu para entender agora, você precisa concluir um curso de certificado 3 ou acima disso, né? Então, se você saiu do inglês e já começou o Master, você ainda não concluiu nenhum curso que esteja acima de certificado 3, porque o inglês ele está abaixo do certificado 3. Então, o período de inglês ele conta, mas você precisa concluir um curso que seja acima do certificado 3. Ou seja, se você já for direto, que nem eu falei, for direto do inglês para o Master, você vai ter que esperar concluir o Master para você poder aplicar, né? Boa. Agora a Sara colocou aqui, em termos de pontuação, você saberia dizer qual seria a melhor cidade, Adelaide ou Perth, após essa informação? Olha, Perth, por ser regional, ainda vai oferecer mais pontos, né? Enquanto você estudar 2 anos em Perth, você vai ganhar 5 pontos. Se você estudar 2 anos em Adelaide, você ganha 10. É área regional, né? Além disso, a Adelaide pode oferecer o 491, que dá 15 pontos, sendo que Perth só pode oferecer 190, que dá 5, né? Em termos de pontuação, com certeza, uma área regional ainda vai levar vantagem. Mas, se você tem pontos suficientes para aplicar entre Adelaide e Perth, vai ser melhor você aplicar em Perth, porque Perth oferece o 190. Né? Apesar que, assim, Adelaide também pode oferecer o 190, mas se você tiver qualquer outro histórico em outro estado, né, Adelaide sempre vai olhar para você com desconfiança e geralmente eles vão te colocar no 491, vão dar mais pontos, mas vão te colocar no 491 porque eles querem ter certeza que você vai passar lá 3 anos antes de você virar residente permanente. Legal. A Grace perguntou aqui, você acredita que a lista de ocupações de curso, que é a lista do Cricos, será ampliada depois disso? Olha, com certeza eu acho que essa mudança vai atrair novos providers para vir para a AWA, né? Então, tinha muitas escolas que estavam passando por dificuldade, né, financeira de perdendo muitos estudantes para outros estados. Essas escolas vão acabar tentando criar novos cursos, ampliando. Outras escolas, talvez da East Coast, vão talvez tenham um interesse maior, porque eu imagino que a quantidade de estudantes em Perth agora vai voltar a aumentar bastante, né? Então, eu acho que a disponibilidade de cursos vai aumentar bastante também, como está acontecendo em Adelaide, né? Adelaide tem uma variedade de curso pequena, né? Mas como está tendo um grande volume de estudantes chegando, né, as escolas estão olhando isso como, opa, calma aí, vamos abrir novos cursos, vamos abrir novos campos, vamos abrir novas opções, né, para receber toda essa gente, né? Eu acho que em Perth vai acontecer a mesma coisa. Bacana. E aí também tem uma pessoa aqui, deixa eu ver, a Simone fez uma pergunta bem bacana aqui, ela colocou assim, esse contrato, né, dessa job offer que você precisa ter dentro dessa regra, tem que ser full-time ou pode ser part-time? Eles citaram alguma coisa nesse sentido? Sim, o contrato vai ter que ser full-time, né? Mas o contrato exatamente já é para você apresentar para a imigração e para o governo de WA, falando aqui, olha,
Se você me der o visto, o Stay Nomination, aí eu vou poder trabalhar full time, eu vou poder pegar esse trabalho aqui que estão me oferecendo, tá? Já estou me colocando no mercado antes mesmo de você me oferecer o visto. Então, o contrato vai ser full time. Não que você vai começar full time no momento que você pegou essa oferta de emprego, porque se você ainda tiver um visto de turista ou de estudante, você ainda não vai poder começar. Mas, basicamente, vai ser um contratinho de 6 meses, full time, meio que com data futura para quando você puder, aí você começa a trabalhar full time. Boa. E ainda falando dessa job offer, tem algum salário mínimo que precisa estar nesse contrato aí, ou isso varia, não tem uma regra específica com relação ao valor de salário? Assim, não tem uma regra específica, lógico que tem que ser dentro do mínimo por lei, né, aqui, que o salário mínimo é estabelecido por lei. Agora, também tem que ser uma coisa que seja... eles vão ter que acreditar nessa job offer, né? Então, não adianta você falar, eu sou engenheiro de mineração, né, que o salário médio vai ser, sei lá, 120, 150 mil dólares ao ano, e não adianta você apresentar um contrato que você vai ganhar 25 dólares a hora, né? Então, tem que ser compatível também com com a sua ocupação e com o número de horas que você está descrito no contrato que você vai fazer, que são 38 horas por semana. Muito bom. Com relação à idade, nada mudou, né? Que estão perguntando aqui também, isso não tem nada a ver, né? Nada mudou, não, nada mudou, continua até 44 anos, fez 45, não pode mais ir para o Skill Visa, fez 45, está próximo disso, continua a melhor opção sendo dama. Legal. Vamos para a última pergunta aqui, porque essa live já está ficando bem longa. Eu vou deixar também essa live salva lá no nosso YouTube, se você não conseguiu assistir. Às vezes o pessoal estava reclamando, mas eu vou ter que acordar 2h30 da manhã no Brasil para assistir, então eu vou deixar salva. Tudo bem, calma. Mas a última pergunta aqui, que foi do Regis, ele colocou assim, essas novas leis é só para quem estudou em Perth? Ou se você estudou em Sydney, por exemplo... vai valer esse estudo de Sydney ou nada muda? Como é que funciona? Só para quem estudou em Perth. Lógico que se você estudou, sei lá, quantos anos forem em Sydney, você ainda vai poder aplicar para Perth se você vier para Perth e estudar 2 anos aqui, né? Perth está tentando exatamente trazer estudantes internacionais para estudar no estado, né? Então, se você estudou no estado, em outro estado, para Perth não é tão interessante. Eles querem que você cumpra 2 anos de estudos aqui em Perth, nas instituições locais, que é para quem eles estão criando esse programa. Na verdade, eles estão criando esse programa para ajudar as escolas a atrair estudantes, né? Então, se você estudou em outro estado, não tem problema, mas para você poder aplicar em WA, você vai ter que vir para cá e cumprir os 2 anos de curso aqui. Muito bom. Então, para você ficar, acho que atualizado, né, das próximas mudanças que vão acontecer, porque a gente nunca sabe, né? Antes tinha o meio do ano que todo mundo ficava tenso com as mudanças, e hoje em dia elas vão saindo assim aleatoriamente, sem saber, né? Como é que vai funcionar. Mas em novembro vão ter as grandes mudanças, e aí eu acho que vocês vão fazer alguns seminários aí around Australia, né? A gente vai para todas as cidades depois das mudanças de novembro, porque as mudanças do dia 16 de novembro vão afetar a Austrália inteira, né? Então, eu imagino que todos os estados façam uma revisão das suas listas, né? Talvez um ou outro vai mudar os requerimentos. Queensland, por exemplo, está fechado desde fevereiro, e eles já divulgaram que só vão reabrir com o programa revisado depois das mudanças de 16 de novembro, né? Então, aí a gente vai realmente ter que percorrer as cidades aí, passar um pouquinho para o pessoal o que está acontecendo a partir daquela data, né? A primeira rodada de convites de Perth, de WA, que vai incluir as ocupações de nível VET, né, nível vocacional, vai ser em dezembro, né? Eles falaram que vão divulgar a lista de ocupações antes, não sei o quanto antes. O meu feeling que vai ser ali naquela leva do dia 16 de novembro, né, quando todos os estados vão estar revisando seus critérios, etc. Eu imagino que a lista vai vir lá por enquanto. Então, por enquanto, não, assim, se você, quem quiser ter mais informações,
não tem muito mais do que eu possa passar antes de eu ter realmente a lista de ocupações e saber quem que vai se classificar ou não, né? Qual ocupação que a gente pode considerar estudar em WA ou o profissional que a WA pode atrair. A gente não sabe, né? Então, a minha dica é, se você está em Perth, planejando sair para outro estado, minha dica é continue em Perth até a gente ter essa definição. Se o seu visto está vencendo, né, e você precisa de alguma ideia de curso que você vai estudar depois desse visto, minha dica é você estudar inglês, né, porque aí fica um pouco mais aberto no que você vai estudar depois, e também hoje, toda a graduate list, toda ocupação que está na graduate list de WA exige 7 no IELTS, tá? 65 no PTE. Eles não sinalizaram nenhuma alteração desse requerimento. Então, mais do que nunca, Perth, eu imagino que o inglês seja o fundamental agora para as pessoas investirem, enquanto elas não têm uma definição de como vai ser essa lista, né? Então, fica aí em Perth mais um pouquinho para a gente ter essa definição, vai melhorando o seu inglês, e aí, em dezembro, a gente já vai ter, provavelmente a gente vai de novo fazer uma palestra aqui e tudo, e aí a gente vai poder passar um pouquinho mais de informações. Bacana, muito bom. E então eu vou deixar aqui os detalhes da Seven, se vocês quiserem entrar em contato com eles, mas como o Cláudio falou, o interessante mesmo é voltar a falar com eles em novembro, porque é onde, né, as definições serão feitas, mas sempre tem as atualizações também, né, no site da Seven, o que eu recomendo todo mundo é curte a página da Seven, porque qualquer novidade, saiu a lista, a Gold Coast virou regional, qualquer coisa a gente vai colocar lá, né? Então o pessoal vai acompanhar sempre as notícias mais frescas. Então tá bom, Cláudio, muito obrigada. Te espero semana que vem aqui. É um prazer ter você no nosso canal. Tá bom, obrigado a vocês, obrigado a todos que participaram e qualquer coisa à tua disposição. Obrigada, gente. Bom final de semana. Até mais. Valeu, tchau, vocês também. Tchau, tchau.